Então vamos direto para as principais notícias da semana. Dada a largada para saque do auxílio emergencial. A liberação para o saque do auxílio começou na sexta-feira, dia 30, e as pessoas nascidas em janeiro já podem começar a sacar o novo auxílio que irá beneficiar 206 mil famílias no Brasil todo. O auxílio de 2021 será de R$ 250 e pode variar entre R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil do beneficiário e também de composição da família. Segundo especialistas em economia, esse novo auxílio iria custar aproximadamente 34,2 bilhões de reais aos cofres públicos. Boletim Focus. Previsão do PIB sobe pela segunda vez seguida. A expectativa do PIB cresce pela segunda semana seguida, a previsão da inflação segue subindo e o mercado espera que dobre a taxa Selic até o fim do ano. IPCA, Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo, 5,04%. Aqui não temos nenhuma novidade. A expectativa do índice oficial da inflação brasileira sobe pela quarta semana seguida e está cada vez mais perto da meta superior de 5,25% ao ano. Porém, a magnitude desse crescimento diminuiu, ficando perto da estabilidade, mas vamos aguardar as próximas semanas. PIB, Produto Interno Bruto, 3,14%. O alento para o povo brasileiro é a previsão do PIB do país que cresce pela segunda semana seguida. Dá uma esperança de uma recuperação econômica neste ano. Taxa Selic, 5,50%. Já a taxa básica de juros se manteve estável comparado com as previsões da semana passada. Lembrando que nos próximos dias ocorrerá a reunião do Copom para definir a nova taxa de juros. E a expectativa é que o comitê aumente para 3,5% ao ano, subindo 0,75 ponto percentual igual na reunião passada. Câmbio real para dólar, 5,40. A expectativa do preço do dólar até o final do ano ficou estável pela segunda semana consecutiva. Detalhe que às 9 horas da manhã desta segunda-feira, dia 3, a moeda americana está avaliada em R$ 5,43. Ethereum bate recorde e já representa 15% do mercado de criptomoedas. E no mundo das criptomoedas, a notícia desta segunda-feira, dia 3, é sobre a alta do Ether, mais conhecida pela sua blockchain Ethereum. Pela primeira vez na sua história, a moeda ultrapassou a marca de $3 mil. Com isso, agora o Bitcoin passou a deter 46% do mercado global de criptomoedas, enquanto o Ether pulou para a casa dos 15% segundo a CoinGecko. Para o Bitcoin, a queda da sua fatia no mercado é significativa, já que a moeda começou o ano com aproximadamente 70% de market share. PetroRio anuncia que fará um desdobramento de ações. Na noite da sexta-feira, dia 30, o Conselho da PetroRio, maior produtora independente de petróleo do Brasil, anunciou que realizará o desdobramento de ações. A PetroRio afirma que cada ação será dividida em 5, mas que o capital social da empresa permanecerá o mesmo, de 5,5 bilhões. No total, serão emitidas 702 mil novas ações. O desdobramento, de acordo com a empresa, tem como objetivo aumentar a liquidez dos ativos e a acessibilidade de um maior número de investidores, dada que o preço da ação cresceu significativamente no último semestre. A informação é de que as novas ações passarão a ser negociadas a partir do dia 6 de maio. Startups brasileiras receberam 2,35 bilhões de dólares em 2021. Nos 4 primeiros meses de 2021, as startups brasileiras captaram cerca de 2,35 bilhões de dólares em investimento. Esse número é 66% do total investido no ano passado todo. O setor que lidera é das fintechs, fin de financeiro e tech de tecnologia, ou seja, soluções financeiras que envolvem tecnologia. As fintechs captaram 731 milhões de dólares apenas nesses 4 primeiros meses de 2021. Significa que, apesar de o Brasil ainda ser um país que tem muito a se desenvolver em questões socioeconômicas, somos um dos líderes de inovação no mundo e que muitos fundos acreditam no potencial de soluções brasileiras. Copom deve aumentar taxa básica de juros em reunião que começa hoje. Começa hoje a terceira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a famigerada taxa Selic. Ela ocorrerá hoje, dia 4, e amanhã, dia 5. Na qual o Conselho de Política Monetária Copom, do Banco Central do Brasil, BC, deve aumentá-la. Sem contar a última reunião, a taxa ficou 6 anos sem sofrer aumento. Na última reunião, a taxa sofreu um leve aumento e a expectativa é que agora ela aumente 0,75 ponto percentual, indo de 2,75, o que é o atual, para 3,5% ao ano. Isso devido à alta da inflação nos últimos meses. O Copom se reúne 8 vezes ao ano, a cada 45 dias. No primeiro dia de reunião são feitas análises do cenário brasileiro e mundial no aspecto financeiro.
e no segundo, a partir das análises, os membros tomam a decisão da taxa básica de juros. Voltando aos fatos, de agosto de 2020 até março de 2021, a taxa Selic estava em torno de 2% ao ano, mínima desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. A expectativa para 2021, segundo o Boletim Focus, publicado toda segunda-feira pelo Banco Central, é que ela chegue a 5,5% ao ano. Reforma tributária e crise política geram terror na Colômbia. Manifestações e protestos vêm subindo a temperatura na Colômbia, dia após dia, nas últimas semanas, e o pivô de treta por lá é um assunto muito conhecido por aqui em terras brasileiras, a reforma tributária. O povo da Colômbia não aceitou de jeito nenhum a reforma tributária, proposta pelo presidente Iván Duque, e foi às ruas protestar para impedir que o projeto fosse para frente. Com o aumento das tensões entre manifestantes e o governo, o caldo entornou de vez. A agenda hoje inclui um sentimento de insatisfação ainda maior em relação ao governo e às condições de vida na Colômbia. Com a chegada do coronavírus, o desemprego aumentou, a pobreza subiu e a desigualdade disparou na Colômbia. O presidente Iván Duque ordenou que as forças de segurança fossem às ruas conter manifestantes, e aí foi que o barraco desabou. Os conflitos entre manifestantes e a força do governo perderam a linha nos últimos dias. Mortes e acusações de violações de direitos humanos assombram o nosso país vizinho. E é claro que, em cima de tudo isso, a pandemia avança cada vez mais sobre o povo colombiano. Não está fácil, dados do governo colombiano mostram na semana passada que a economia encolheu 6,8% só o ano passado, enquanto a pobreza subiu de 36% para 43% da população. E domingo, o ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilla, decidiu meter o pé e renunciou. A reforma tributária tinha como meta aumentar os impostos sobre bens e serviços e expandir a base de contribuintes do imposto de renda para financiar os gastos do governo. Não colou. A reforma foi criticada tanto por oposição quanto por aliados. Lucro do Itaú ultrapassa 6 bilhões de reais no primeiro trimestre. O resultado do lucro líquido recorrente do primeiro trimestre do maior banco privado do país, Itaú, superou as expectativas e atingiu 6,4 bilhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de quase 18,7% em relação aos 3 últimos meses de 2020. O aumento em relação a um ano antes foi de 63,5%. O lucro líquido contábil ficou em 5,4 bilhões de reais. Além disso, quando olhamos para o retorno sobre o patrimônio líquido, o aumento em relação ao ano anterior foi de 2,4 pontos percentuais. Como nem tudo são flores, a gente não pode simplesmente olhar apenas para um indicador como o lucro líquido. Hoje cedo, dia 4, as ações do Itaú subiram em alta, mas algum tempo depois chegaram a cair quase 2%. Segundo relatórios, o banco divulgou vários itens não sustentáveis, que contribuíram para o resultado, ou seja, não se tem garantias de que isso perdure. Além disso, áreas relevantes como margem financeira, como clientes, custos, rendas de tarifas e custos tiveram um desempenho abaixo do esperado. Esses e outros fatores justificam a queda dos papéis nesta manhã. Janet Yellen afirma que os juros podem subir para evitar superaquecimento. Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, participou do evento de revista da The Atlantic nesta terça-feira, dia 4, e deixou os investidores mais receosos. Yellen afirmou que as taxas de juros dos Estados Unidos podem subir um pouco, para evitar um possível superaquecimento da economia após os pacotes de estímulos de Joe Biden. Lembrando que já foi aprovado o primeiro pacote de presidente dos Estados Unidos de 1,9 trilhões de dólares, que incluía o auxílio emergencial para as famílias americanas. Além disso, tem outro projeto em pauta sobre o pacote de infraestrutura que envolve 2,3 trilhões de dólares. Caso seja aprovado, o governo americano somaria uma injeção de 4,2 trilhões de dólares na economia. O receio dos investidores e economistas está relacionado à inflação que esse dinheiro todo pode causar. O mercado norte-americano opera em queda por volta das 15 horas do horário de Brasília. O S&P 500 está caindo 0,94% e a Nasdaq em baixa de 2,2%. Mulheres investidoras chegam a 1 milhão na B3. O número de mulheres investidoras na B3 atinge a marca de 1 milhão. Esse número representa 27% dos investidores pessoa física na bolsa. Essa marca vai muito além do número de 1 milhão. É um marco importante e significativo para o avanço da representação das mulheres, principalmente no setor financeiro e de educação financeira. Além de chegar a mais e mais pessoas, quanto mais a cultura de gerar riqueza for compartilhada culturalmente, mais nossa nação conseguirá caminhar para um futuro melhor. Parabéns, mulheres!
O WhatsApp Pay começará a ser liberado no Brasil nas próximas semanas. Nesta terça-feira, dia 4, o WhatsApp anunciou a liberação do recurso. Depois de 9 meses de avaliação pelas autoridades monetárias do Brasil, o Banco Central deu sinal verde em março e agora vai. O recurso se chama WhatsApp Pay e será gradualmente disponível aos usuários nas próximas semanas. Enquanto nem todos têm acesso, aqueles que já tiverem podem convidar parentes e amigos. Segundo as informações divulgadas, para usar o serviço basta cadastrar um cartão de débito, pré-pago ou combo com as bandeiras Visa ou Mastercard. O crédito é liberado apenas para os pagamentos para estabelecimentos que usam o WhatsApp Business. Quem vai receber o dinheiro precisa ter o mesmo banco de quem enviou e aceitar a transferência. Os bancos que fazem parte até agora disso é o Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Banco Inter, Nubank, Sicredi, Next e Mercado Pago. Algumas regras divulgadas são: o limite máximo por transação é de R$1.000. O número máximo de transações que de cada usuário pode fazer e receber é 20. E o limite mensal é de R$5.000 para cada tipo de operação. Segundo o diretor de operações do WhatsApp, o recurso diminuiu a exposição das pessoas à pandemia, ajuda a se manterem conectadas com entes queridos e expande o acesso e serviço financeiro e possibilita que mais pessoas participem da economia digital. Nosso amigo Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, a empresa dona do WhatsApp e Instagram, comemora o lançamento e afirma que o Brasil é um dos primeiros países a receberem a novidade. Sabemos o quanto o WhatsApp é importante para o Brasil. Embora seja uma estratégia para facilitar o acesso das transações financeiras, há controvérsias. As parcerias escolhidas pelas empresas reforçam um nicho de usuários já bancarizados que já estão usando o serviço. É necessário ter cartão de débito em alguma das instituições contempladas pela novidade, diz o professor do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira, da FGV, Adrian Cernick. O governo prepara novo programa social para brasileiros vulneráveis. O ministro considera a criação de um novo auxílio que contempla a faixa de público que não se enquadra na Bolsa Família e nem no benefício de prestação continuada. Nessa galera estão, por exemplo, muitos dos jovens que nem trabalham e nem estudam, por exemplo. Paulo Guedes afirma em audiência pública virtual da Câmara dos Deputados que nosso maior desafio são os invisíveis e em breve vamos soltar o bônus de inclusão produtiva. Os invisíveis são justamente esses jovens que não estão amparados por nenhum dos auxílios do governo. Paulo Guedes acredita que é preciso criar um programa bem fundamentado para a erradiação de miséria, como era a missão da Renda Brasil, descontinuada por Jair Bolsonaro, e que isso deve acontecer assim que acabarem os auxílios emergenciais. Ainda não se sabe os valores envolvidos nesse programa, principalmente dada a falta de espaço no orçamento do governo. A preocupação do ministro é de que o auxílio emergencial seja substituído por um programa economicamente sustentável. A expectativa do ministro é que o valor deste novo auxílio seja maior do que os R$250 pagos pelo auxílio emergencial atual, mas ainda não há definição nesse sentido. O próprio Paulo Guedes lembrou que, para a criação do auxílio emergencial, o governo teve de congelar os salários dos funcionalismos públicos por 2 anos. Alpargatas anunciam a aquisição de Louzes por R$200 milhões. Segundo o anúncio da Alpargatas, a compra de 100% das participações da empresa de software ficará em torno de R$200 milhões. O pagamento será parte em dinheiro e outra parte em ações da controladora. Essa aquisição faz parte da estratégia da empresa para potencializar a sua presença no mercado digital, através das expertises da equipe da Louzes. O foco da varejista está em aumentar a sua cesta de produtos, expandir as suas vendas através do e-commerce e estimular o crescimento da Havaianas. Segundo Robert Funari, presidente da Alpargatas, o grande objetivo com tudo isso é se desenvolver no mercado internacional, através do digital. Portanto, esperam um resultado mais relevante de suas vendas para o exterior. Copom eleva a taxa Selic de 2,75% para 3,5% ao ano. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ontem, o Copom, Comitê de Política Monetária, elevou a taxa Selic de 2,75% para 3,5% ao ano. O comitê declarou que o aumento veio por conta da inflação dos alimentos e de bens industriais. Quem aí foi ao mercado viu o preço da carne ultimamente, né? O aumento da Selic vem acompanhando os desejos de combater a inflação. Como isso impacta a economia e o seu bolso? A primeira mudança significativa para nós investidores é o aumento da remuneração das aplicações financeiras do Brasil, principalmente a renda fixa. Esse aumento de remuneração tende a atrair mais recursos e a diminuir a tendência de valorização do dólar. Mas, como tudo não são flores, quando os juros do país estão altos, a tendência é os consumidores consomem menos porque a prestação do financiamento fica mais cara,
As empresas investem menos porque é mais custoso tomar o empréstimo. Brasil registra fluxo cambial positivo de quase 4 bilhões de dólares. Esse foi o primeiro saldo positivo desde abril de 2018. Fluxo cambial basicamente mostra a diferença entre o volume que entra e do que sai do país, de divisas externas, moedas estrangeiras. Ou seja, o saldo da balança comercial de um país. Isso significa, por exemplo, que quando as exportações são maiores do que as importações, o fluxo cambial é positivo, já que entra mais moeda estrangeira do que sai. Oferta de cobre cai e mercado liga o alerta para o preço do metal. O mercado vai ficar sem cobre? Esse é o risco que os analistas do Bank of America estão levantando. Com isso, o preço do metal tende a disparar e já tem gente no mercado dizendo que o cobre pode ser um novo petróleo. Os níveis de cobre estão hoje parecidos com os registrados há 15 anos atrás, o que quer dizer o seguinte: só tem cobre para mais ou menos 3 semanas. Michael Widmer, estrategista do Bank of America, projeta que os níveis de cobre vão continuar diminuindo ao longo deste ano e no próximo ano também. Agora, em perspectiva, o cobre dificilmente vai acabar. O próprio Bank of America acredita que o mercado vai sofrer rebalanceamento entre 2023 e 2024, mas o risco da falta do cobre para este ano e o ano seguinte pode ser uma dor de cabeça que muita gente não esperava. As grandes economias mundiais tendem a se recuperar depois da pandemia, como já se vê em sinais nos Estados Unidos. E as indústrias emergentes, como os carros elétricos, por exemplo, vão estar a 1000 por hora. Mas não tem cobre. O cobre é fundamental para muitas das grandes indústrias do mundo. A comparação do metal com o petróleo pode até ser tanto exagerada, mas a realidade é que o preço do cobre pode subir a casa de 20 mil dólares por tonelada. Semana passada, para você ter uma ideia, o preço do cobre caiu perto de 10 mil dólares por tonelada, pela primeira vez em 10 anos, ou seja, em pouco tempo o preço do cobre por tonelada pode dobrar. Enquanto o cobre novo está difícil, a esperança vem do cobre reciclado. Espera-se que o uso do cobre reciclado aumenta nos próximos meses, ajudando a cadeia de oferta, aliviando a barra para todo o mundo. A empresa de Eike Batista tem falência decretada pela Justiça. A mineradora de Eike Batista, a MMX3, Unidade Sudeste, teve sua falência decretada na noite de ontem, dia 5. A MMX tinha conseguido superar 3,4 bilhões de reais em impostos, porque estava em um processo de recuperação judicial. Uma das tretas é que eles estavam nesse estado de recuperação judicial desde 2014. Segundo a juíza que decretou a falência, geraram um novo prazo para a empresa poder agravar ainda mais os seus prejuízos já causados aos credores que tentam receber os créditos que lhes são devidos há anos. Além disso, há 2 anos atrás, a falência já tinha sido decretada, uma vez por órgão do Rio de Janeiro. Os advogados de Eike Batista, no entanto, conseguiram reverter a decisão. Ambev apresenta um crescimento de 125,7% dos lucros no primeiro trimestre. A Ambev é a maior empresa de bebidas do Brasil, que está presente em 19 países e possui mais de 30 marcas em seu controle, como Brahma, Skol, Guaraná Antártida, Pepsi, H2O e muitas outras. Nesta quinta-feira, dia 6, a empresa divulgou os seus resultados do período, apresentando um lucro líquido de 2,7 bilhões de reais, um resultado 125,7% superior do que o registrado no primeiro trimestre de 2020, quando teve um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais. A receita líquida formada pela receita bruta subtraindo dos custos de vendas mostrou um crescimento de 32% ante ao mesmo período do ano anterior, registrado de 16,6 bilhões de reais. E o EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, também subiu, alcançando a marca de 5,3 bilhões de reais, um resultado 25,9% superior comparado com o primeiro trimestre de 2020. B3 registra lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no primeiro trimestre. De janeiro a março, a B3 teve um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais em 2021, número que é quase 23% maior do que o registrado no mesmo período em 2020. A receita líquida, por sua vez, ou seja, o total comercializado depois de impostos, descontos e abatimentos, cresceu quase 26% em comparação ao ano anterior, totalizando 2,3 bilhões de reais. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA na sigla em inglês, recorrente, chegou a 1,9 bilhão de reais, valor 24% superior do que a companhia teve nos primeiros 3 meses de 2020. De acordo com a empresa, o volume financeiro médio negociado no mercado à vista de ações teve um aumento de 32,1%. As despesas, no entanto, avançaram 10,6% para 661 milhões de reais. Outro fator que ajudou o aumento de movimentações foram os IPOs e as ofertas subsequentes, os quais movimentaram 32,8 bilhões de reais.
A volatilidade do mercado, no entanto, também levou mais de 30 empresas a desistirem de abrir seu capital na bolsa, ou seja, de seus IPOs. Twitter lança função para enviar e receber dinheiro na plataforma. A companhia disse ontem, dia 6, que este é o primeiro passo na criação de novas maneiras de as pessoas mandarem e receberem apoio do Twitter, com dinheiro. Agora, twitteiros e twitteiras vão poder ligar suas contas na plataforma através do TipJar, com serviços como Cash App, PayPal e Patreon, e etc. E o Twitter não vai cobrar nada pelo novo serviço. Agora, o que não ficou claro é quem de fato vai poder usar o TipJar imediatamente. A princípio, apenas usuários que têm suas contas em inglês vão poder usar o TipJar desde já, e o grupo é seleto: jornalistas, criadores de conteúdo, especialistas e ONGs. Diário Oficial da União informa a desestatização da Eletrobras. De acordo com a empresa, que atualmente é estatal, a resolução publicada determina que o BNDES, enquanto gestor do Fundo Nacional de Desestatização, fará a execução e acompanhamento do processo de capitalização, postando apoio à empresa. A Eletrobras é uma holding de capital aberto que abrange os setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil, abrangendo quase metade das linhas de transmissão do país em sua rede básica. Ela detém o controle acionário das estatais federais de energia elétrica. O presidente da Câmara, Arthur Lira, promete aprovar a medida provisória que autoriza a privatização até o próximo dia 17. O governo prevê que essa privatização vai gerar 100 bilhões de reais. Geralmente, os processos de desestatização são feitos com o controle acionário sendo vendido em leilão, como o caso da Vale, Usiminas e CSN. Mas no caso da Eletrobras, a estatal será transformada numa corporation, ou seja, sua capital será pulverizada na bolsa e nenhum acionista poderá ter mais de 10% dos papéis, sem haver, portanto, um controlador. Bom, eu espero ter te ajudado com as principais notícias da semana, então até a próxima semana.